Então, gente, nós vamos dar continuidade. Aí temos assim. Agora ficamos sem saber como eram realmente as pranchas do cais. Elas poderiam estar podres ou não, molhadas ou não, pintadas ou não. A palavra podre, portanto, nos passa uma informação sobre as pranchas do cais. Por isso que vai ser chamado de adjetivo. Então, esta palavra, pessoal, está caracterizando o substantivo pranchas, que está transmitindo uma informação a mais para demonstrar a você a situação que essas pranchas se encontravam naquele momento, tá certo? Então, quando você se deparar com alguma palavra que está caracterizando, né, o substantivo, tá certo? E aí você vai ter, certo, como classificar um adjetivo, tá certo? Um adjetivo serve para caracterizar, certo? Ok? Então vamos continuar. O que é um adjetivo? É a palavra variável que se refere ao substantivo, atribuindo-lhe qualidade, certo? Defeitos ou características, tá certo? Então, a função do adjetivo, o papel do adjetivo é estar atribuindo alguma qualidade, certo? Qualidade, né? Características e até mesmo, né? Defeitos, tá certo? O adjetivo deve ser compreendido como uma palavra ou expressão que traz atributos de um substantivo. Assim, para saber se uma palavra é um adjetivo ou não, é preciso analisar seu sentido na frase. Observe. Quando Joana foi embora, ficamos sabendo dos seus podres. Nesse caso, gente, ó, presta atenção. Quando eu digo, quando Joana foi embora, ficamos sabendo dos seus podres. E aí, essa palavra podres está exercendo o papel de adjetivo? Não, gente, não está exercendo de maneira nenhuma um papel de adjetivo. O que é um adjetivo mesmo? O adjetivo, gente, ele serve para caracterizar, certo? Dar qualidades ou defeitos ao próprio substantivo. Mas nesse caso, não está exercendo o papel de adjetivo. Então, vamos lá. A palavra podres, pessoal, não significa que está qualificando Joana, certo? Na verdade, nessa situação, ela está significando o quê? Defeitos ou vícios. Assim, ela exerce a função de substantivo e não de adjetivo, tá certo? Então, prestem atenção, porque vai ter momentos que você vai se deparar com a palavra e você vai achar que ela é um adjetivo, certo? Então, tem que ter atenção para saber o momento que está exercendo o papel de adjetivo ou o papel de substantivo, tá ok? Vai depender do contexto, tá certo? Para que eu venha classificar como adjetivo, esse adjetivo, gente, tem que atribuir uma característica, uma qualidade ou um defeito. Se não caracterizar desta forma, jamais nós poderemos classificar como adjetivo, ok? Vamos continuar, por gentileza. Vocês vão abrir agora na página 128. Aí na página 128 nós temos: os adjetivos concordam em gênero e número com os substantivos a que se refere. Veja, gente, quando eu falo a questão de concordar em gênero e número, o que é esse gênero para vocês? Gente, gênero é quando caracteriza se a palavra está no feminino ou no masculino. E número é quando a palavra está no singular ou no plural, tá certo? Então, obrigatoriamente, o adjetivo tem que concordar com o substantivo. Se o substantivo estiver no feminino, obviamente o adjetivo deverá estar também no feminino. Se o substantivo estiver no masculino e plural, o adjetivo obrigatoriamente deverá também estar fazendo essa concordância de estar num substantivo plural, masculino e plural, tá certo? Tem que ter essa concordância sim. Eu tenho, por exemplo, né? Quando eu digo, deixa eu ver aqui, roupa. Quando eu dou um exemplo na palavra roupa. É roupa cara ou é roupa caro? E aí?
O substantivo roupa, gente, está no feminino ou no masculino? Está no feminino. Então, o adjetivo para caracterizar o substantivo roupa também tem que obedecer e também deve se encontrar no feminino. Então, eu vou dizer roupa cara, tá certo? Ok? Vamos, outro exemplo. Se eu tenho papel, papel está em qual gênero, pessoal? Está no gênero masculino. Então, se o papel, que é um substantivo, está no gênero masculino, o adjetivo tem que estar como, gente? Hein? Também obedecendo para ser também do masculino. Papel branco, não papel branca. Certo? Porque papel, gente, é um substantivo masculino. E aí o adjetivo tem que concordar com o substantivo. Ok? Se eu tiver, gente, um substantivo, certo? No masculino plural, papéis. Se você sabe que esse substantivo está no masculino e plural, obviamente o adjetivo deverá concordar como? O adjetivo também, gente, deverá estar no masculino plural. Papéis brancos, ok? Continuando. Chamamos de adjetivo pátrio aquele que indica nacionalidade ou lugar de origem de alguém ou de algo, certo? Por exemplo, gente, telefone da China, né? Telefone do Brasil, né? Então, você vai perceber, né, que essa locução de palavras, né, você vai observar, perceber que ela está indicando um lugar de origem, tá certo? Então, se eu tenho o telefone da China, né, que é da China é uma locução adjetiva. Quando é que eu tenho uma locução adjetiva, gente? Quando ela é formada por uma preposição mais substantivo. Aí eu vou, né, classificar como locução adjetiva, tá certo? Aí, como é que vai ficar, certo? Transformando uma locução adjetiva por outro adjetivo correspondente. Vai ficar assim, gente. Telefone chinês, tá certo? Nesse exemplo, observe que o grupo da China tem a função de adjetivo, pois qualifica o substantivo telefone, constituindo o que chamamos de locução adjetiva. Veja mais alguns exemplos de locuções adjetivas. Eu tenho um carinho de mãe. Se eu perguntasse a vocês, identifiquem a locução adjetiva. Se eu disse para vocês como é que é formada essa locução adjetiva? Por uma preposição mais substantivo. Se é carinho de mãe, então quem é a locução adjetiva, pessoal? De mãe, tá certo? Eu tenho uma preposição de e eu tenho um substantivo mãe. Se eu quiser transformar essa locução adjetiva por outro adjetivo correspondente, como é que ficaria? Carinho de mãe, carinho materno, tá certo? Aí eu tenho outros exemplos também, fardamento da escola. Quem é a locução adjetiva? Da escola. E aí vocês estão lembrados como é que é formada essa locução adjetiva? Eu vou repetir novamente. A locução adjetiva ela é formada por uma preposição mais substantivo. Então, fardamento da escola, da escola. E se eu quisesse transformar essa locução adjetiva por outro adjetivo correspondente, como é que ficaria? Fardamento escolar, certo? Aí eu tenho raio de sol, remédio sem utilidade, alimento fora do prazo de validade, certo? Então vamos lá, raio de sol, quem é a locução adjetiva? De sol, trocando por um adjetivo correspondente, raio solar. Remédio sem utilidade, quem é a locução adjetiva? Sem utilidade, tá certo? Aí transformando essa locução adjetiva por outro adjetivo correspondente, remédio inútil, tá certo? Então vamos continuar. Gênero e número do adjetivo. Como dissemos, o adjetivo sempre se refere a um substantivo. Assim, da mesma forma que os adjetivos concordam em gênero e número, ou apenas em número, com o substantivo a que se refere. Então, gente, eu falei para vocês que o substantivo ele concorda com o adjetivo, ok?
Se o substantivo concorda com o adjetivo, eu também terei outro elemento que vai concordar com o substantivo e adjetivo, que é os artigos. Quem são os artigos, pessoal? Nós temos artigos definidos e os artigos indefinidos. Esses artigos definidos, quais são? O, a, os, as. E artigo indefinido, uma, uns e umas. Tá ok? Adjetivos biformes e uniformes. Quando é que eu vou ter um adjetivo biforme e um adjetivo uniforme? Os adjetivos biformes apresentam-se no masculino ou no feminino, como alto, rápido, claro. Esse alto pode ser alta, tá certo? Rápido, rápida, claro, clara, simpático, simpática. Se eu tiver os adjetivos, gente, que eu vou designar tanto no masculino como no feminino, é porque eu vou chamar esse adjetivo de biforme. Mas se o adjetivo, gente, ele caracterizar, tanto faz, você está se referindo a um ser, né, do gênero masculino ou do feminino, aí eu vou ter um adjetivo uniforme. Por exemplo, gente, exemplos de adjetivos uniformes: forte. Forte tanto faz ser homem como mulher. Doce, suave, leve, inteligente, ruim. Então, esses adjetivos, tanto vai ser homem ou mulher, que eu vou poder, né, classificar os substantivos, tá certo? Tanto faz ser homem ou mulher, ok? Então, esses adjetivos uniformes apresentam apenas uma forma, tanto para o masculino como para o feminino. Aí eu também tenho o grau do adjetivo. Por meio do grau comparativo do adjetivo, comparamos os substantivos, identificando suas características, suas qualidades e seus defeitos. Existem 3 graus de comparação. Existe o grau comparativo de igualdade, existe o grau comparativo superioridade e existe o grau comparativo de inferioridade. Aí quando é que eu sei que um é de igualdade, que o outro é comparativo de superioridade, e o outro de inferioridade? As palavras que vocês precisam representar, algumas expressões. Por exemplo, quando eu digo assim, o amor é tão importante quanto a paixão. Nesse caso aqui, gente, qual é o grau? Tão quanto. Tá dando ideia de quê? De você tá fazendo o quê? Uma igualdade. Tanto o amor é importante quanto a paixão, tá certo? Então, tivemos no sentido de ser iguais, certo? Nós vamos classificar como grau comparativo de igualdade. Eu tenho outro exemplo. O amor é mais importante que a paixão. Como é que eu sei que é superioridade? Quando eu tiver as expressões mais que ou mais do que, tá certo? Então, se eu me deparar com essas expressões, eu estarei classificando como grau comparativo de superioridade. O amor é menos importante que a paixão. Então, menos do que, gente, já se refere ao grau comparativo de inferioridade, tá certo? Agora também temos outro tipo de grau, tá certo? Nós vimos o grau comparativo, mas também temos o grau superlativo. O grau superlativo absoluto do adjetivo acentua ao extremo as características atribuídas ao substantivo. Pode ocorrer de 2 modos. O grau superlativo absoluto pode ocorrer sintético, do modo sintético, e também o grau superlativo absoluto do modo analítico. Quando é, gente, que o grau superlativo absoluto vai estar no modo sintético? Quando formasse normalmente por meio de terminações íssimo, ílimo ou érrimo, tá certo? Como, por exemplo, dificílimo, certo? Belíssimo, paupérrimo. Então, se vocês prestarem atenção, vocês vão notar as terminações desses adjetivos. Dificílimo, qual a sua terminação? Ílimo, tá certo? Que está caracterizando que tipo de grau? Aí você vai dizer que é grau superlativo absoluto sintético. Belíssimo. Qual é a terminação, gente? Que está caracterizando que tipo de grau? Íssimo.
tá certo? Então, você vai dizer que é grau superlativo absoluto sintético. Paupérrimo, qual é a terminação que caracteriza esse adjetivo? Você vai dizer que a terminação érrimo, tá certo? E aí você irá classificar como grau superlativo absoluto sintético. Agora nós iremos para o outro tipo de modo, que é o grau superlativo absoluto analítico, tá certo?